sobre todos, e só Ele, somente Ele é digno de toda adoração, de toda honra e glória. nosso socorro bem presente nos tempos de angústia, em todo o tempo, e é nele que nós nos alegramos.
oportunidade que temos de louvar e engrandecer o Teu nome, ó Pai, aqui reunidos essa noite. Obrigada por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, ó Deus. Santo é o Teu nome, Pai, recebe o louvor, que é somente para Ti, a Ti toda a honra e glória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pode se assentar as crianças. Que bela ver nossas crianças aqui. Se você nos visita, nós temos classes para as crianças e também o berçário ali. Quero pedir à nossa irmã Jeane, eu sei que ela está ocupada aí, que ela ore pelas crianças, pelo culto infantil, pelo culto que é pregado na linguagem delas e pelos professores. Oremos. Senhor, muito obrigada por este momento tão maravilhoso de nossas crianças poderem se alimentar da Tua palavra. Que Tu possas abençoar cada professora, cada professor na noite de hoje, e que elas possam ouvir aquilo que Tu tens para o coração de cada uma delas. Fica conosco e abençoe este culto, em nome de Jesus Cristo. Amém. As crianças podem ir vagarosamente e cuidado com o degrau. Tem um candidato a pianista aí, né, Lenita? Irmãos, antes de nós passarmos a mensagem, alguns avisos rápidos aqui. Creio que é de conhecimento de todos que o reverendo Wildemar está em viagem missionária ao Amazonas. A última notícia é de que ele está bem. Mandou a mensagem ao meio-dia, chegou às 6 da tarde, o sinal de fumaça, mas agora à noite está pregando na igreja de Tabatinga. Ok? Lá. E retorna, então, a semana que vem. Ok? Reforçando o aviso do nosso acampamento, do nosso retiro espiritual, os jovens estarão ao final lá para fazer as inscrições. E participe, não é só para jovens e adolescentes. Você pode ir lá participar do culto, dormir uma noite. O tema é Lutando contra a Incredulidade. E nós teremos também oficinas voltadas aos nossos jovens. E na segunda-feira nós vamos ter uma oficina específica para as mulheres e outra específicas para os homens. Para as mulheres, nossa irmã Senilce Berbert e a nossa irmã Débora Cunha vão falar sobre vida profissional, maternidade e ministério cristão para todas as mulheres que estiverem lá. Ok? Então não deixe de fazer. Pastor, a grana está curta. Conversa lá com o pessoal, dá um jeito, mas não deixe de participar, que vai ser um momento ímpar para nós podermos estar aprendendo ao Senhor nesses 4 dias, ok? Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, por gentileza, os irmãos da multimídia já podem projetar. Eu não peguei o controle, eu vou dar o aviso aí, tá, Rodolfo? Mas são poucos slides, a gente se entende aí, tá bom? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós estamos sequencialmente pregando esta carta ao longo do ano de 2020, com toda a riqueza e todas as lições que o Senhor, por intermédio do apóstolo Paulo, apresentou. Não precisa disso. O combinado foi só fumaça e não luzes. Ok? Aí, tá bom. Obrigado. Com todas as peculiaridades que as lições que Deus apresentou para tratar essa igreja que passava por grandes problemas. O reverendo Wildemar, semana passada, foi até o versículo 9. Eu vou retomar do versículo 5, tá? Mas não vou repregar. Mas é aquela lógica que eu vou recuar um passo para avançar 2, a fim de que nós não percamos o fio da meada da linha de raciocínio de Paulo. Pode pôr o próximo slide, por gentileza. Pode clicar. Ok. Antes de nós lermos o texto, então, 3 coisas que tem que ficar bem claras aí. De acordo com Atos capítulo 18, a igreja em Corinto foi uma igreja fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Ele esteve lá,
inicialmente ele não tinha ajuda, trabalhou fazendo tendas e pregando, depois a ajuda chegou, ele se dedicou exclusivamente à pregação durante 1 ano e meio e saiu com essa igreja plantada. Porém, pouco tempo depois, durante a 3ª viagem missionária, ele recebe notícias de uma família da igreja, a casa de Chloe, de que as coisas não estavam indo bem. Então, em função dessas coisas não estarem indo bem, ele escreve uma primeira carta que nós não temos acesso, né? E depois ele escreve uma 2ª carta, uma 3ª e uma 4ª carta. Resumo da ópera: Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios e nós temos acesso a 2 cartas, que é a 2ª e a 4ª, cronologicamente falando, que são a nossa 1ª e 2ª carta. A igreja de Corinto, então, refletia ou era influenciada pelos problemas da cidade. Corinto, uma cidade portuária, cosmopolita, amante da filosofia, pessoas de vários povos, vários costumes, idólatra, e esses problemas eram trazidos para dentro da igreja. Os que amavam a filosofia queriam avaliar os pregadores de acordo com a filosofia, né? Aqueles que tinham vida permissiva em relação aos idólatras, praticando todas as orgias sexuais, queriam trazer isso para dentro da igreja também. Então, os problemas tratados na igreja de Corinto refletem as características da cidade. Próximo slide, por gentileza. E nessa primeira sessão dos capítulos 1 a 4, então, nós estamos tratando do cerne dela. Qual que é a questão central com que Paulo trata aí? Era a existência de partidos internos em torno do nome de vários líderes que haviam passado pela igreja ou que tinham influência sobre a igreja. Quem ouviu o sermão pregado por reverendo Evandro há 2 domingos atrás, 3 domingos atrás, retoma isso daí: o eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então, os 4 primeiros capítulos são para tratar essa questão. Esta questão. Então, essa é a questão ou o problema central dos 4 primeiros capítulos: partidarismo dentro da igreja em torno do culto à personalidade, trazendo então essas divisões para a igreja. Tendo isto em mente, então, que Paulo nesses 4 primeiros capítulos está tratando dessa questão, leia o texto comigo ou acompanhe a leitura do capítulo 3, a partir do versículo 5, lembrando que nós estamos então lidando com um remédio para essa doença do partidarismo. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porém, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Oremos ao Senhor. Deus nosso Pai, fala conosco, ó Pai, tem misericórdia de nós que tanto carecemos do Senhor. Tem misericórdia desses que, reunidos, a começar por mim, ó Pai, tantas vezes repetem os mesmos pecados que houve na igreja de Corinto, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e trata-nos como o Senhor tratou a igreja em Corinto. Fala aos nossos corações, ó Pai. Transforma-nos, Senhor, que nós tenhamos desejo da Tua palavra. Não deixe que aparelhos eletrônicos, as nossas preocupações, tirem o foco do Senhor Jesus. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.
Pode pôr o próximo, por gentileza. Tratando dessa questão, então, Paulo vai ter 3 ações para corrigir esse erro do partidarismo dentro da igreja. Ele vai ter 3 ações. E a primeira ação que ele tem, corrigindo os erros da igreja em relação a isso, é trazendo a eles uma visão correta de quem são os ministros da igreja, quem são os líderes da igreja, qual é o devido papel e o devido valor daqueles que se achegam e plantam a igreja e a lideram. Então, nos versículos 5 até o versículo 9, nós vamos caminhar com algumas questões lidando com o correto papel ou o devido valor que esses homens têm aos olhos de Deus e como a visão da igreja em relação a eles estava deturpada. Primeira coisa, então, é que aqueles que são líderes de Deus, antes de mais nada, são servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Primeira visão que todo pregador tem que ter, ou de que todo ministro do Evangelho tem que ter, é de que eles são servos, e sendo servos do Deus Altíssimo, eles não podem liderar facção nenhuma, eles não podem estar à frente de partido nenhum na igreja, mesmo que os crentes queiram que eles sejam. Veja bem, o sentimento faccioso, o partidarismo na igreja de Corinto, não era o líder criando partido dentro da igreja. Eram os membros, por meio do culto à personalidade, criando um Corinthians e Palmeiras, um Flamengo e Vasco, seja lá o que for, dentro da igreja. Então a visão de líderes como personalidades famosas, como personalidades capazes de agregar sobre si um grande rebanho, estar à frente, comandando com os holofotes sobre eles, não cabe dentro da igreja do Senhor Jesus, porque aqueles que servem ao Senhor Jesus são servos. E Paulo é aquele que nos ensina isso melhor depois de Jesus Cristo. Porque se você caminha, as cartas dele, via de regra nas introduções, são Paulo, servo do Senhor Jesus, Paulo, apóstolo, depois servo do Senhor Jesus, Paulo a serviço da igreja, o teor das cartas dele sempre caminham com essa apresentação aqui, porque ele entendia que se Jesus se coloca como servo, daqueles a quem ele se tornou pastor, porque haveriam aqueles que ministram na igreja, pastores, evangelistas ou qualquer outro tipo de liderança, se colocarem acima disso. E é interessante você notar que a existência de servos aponta também para uma necessidade de diversidade. A condição é uma só para todos são servos, mas eles são diferentes. Paulo é diferente de Apolo, que é diferente de Cefas, que é diferente do próprio Cristo em termos de personalidade, as facções criadas no capítulo 1. Mas é interessante como que você fala, nossa, como são tolos os coríntios em criar essas coisas dessa igreja. Mas nós não somos diferentes, nós não somos. Nós temos uma tendência a querer aqueles que, ao invés de nos servir, dominam sobre nós. É engraçado isso. Conversando certa vez, se você conversar com psicólogos, com delegados, ou com pessoas que lidam, por exemplo, com violência contra a mulher, nós às vezes rimos de mulheres que redundantemente são agredidas pelo marido, e por que elas voltam? Nós ficamos falando isso, mas há um nível de escravidão que nós também temos. Você quer ver como que você pode ser um escravo não físico, mas que gosta de apanhar também, inclusive de pregadores? Tem muita gente famosa na televisão te chamando de trouxa, vagabundo e de todos os termos mais. E você gritando, amém! Glória a Deus! E ele usando as palavras mais duras, ofensivas, não exortativas para você. E você assina o canal de televisão, você contribui com a obra dele, da mesma forma que pessoas que são vítimas de violência e acabam criando um elo de escravidão ou dependência nesse quesito. Então não ria. Não ria daqueles que sofrem, porque espiritualmente nós somos também assim. Corre muito o crente e fala, eu gosto de apanhar, eu gosto de pastor que desce o cajado lá na frente. Embora seja necessário pontualmente isso daí, a vida cristã não é feita apenas dessa opressão liderado ao longo do seu ministério.
Então é muito interessante quando o próprio Senhor Jesus nos fala lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, 42. Os reis mundanos pagãos dominam sobre vós e exercem domínios e hierarquia, gostam de pompas e por aí vai. Entre vós não é assim. Porque verdadeiros líderes são chamados a servir. E é uma mudança de critério nos líderes cristãos em relação aos critérios de liderança mundana. A cruz é o exemplo clássico de que nós... É o exemplo clássico de rompimento com o padrão mundano que muitas vezes nós trazemos para a igreja. Eu estava refletindo esses dias no texto de Isaías, quando diz que nós olhamos para ele e sequer achamos formosura nele. Eu fico imaginando, às vezes, a nossa idolatria, essa idolatria gospel com seres que parece que são extremamente vaidosos no gel, na camisa e por aí vai. Cristo, como líder, quebra, inclusive, o nosso parâmetro de estética de liderança. Longe de ser o bombado, nada contra academias, mas o bombado que se sobrepõe fisicamente para aparecer diante dos outros com o gel, Cristo é aquele que talvez você olha e fisicamente pode achar desprezível, sem formosura. Líderes são chamados a isso também. Mais uma coisa no versículo 5 aí, servos por meio de quem crestes. Uma melhor tradução seria servos através dos quais passaram a acreditar. E aqueles que estudam a gramática dizem que esse acreditar ou essa ação aí é pontual, referindo-se ao momento de conversão. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que ele e Apolo foram servos, ministros do Senhor Jesus, que foram instrumentos para a sua conversão. O dia em que você parou de acreditar nas coisas do mundo e passou a acreditar em Cristo. Isso é tão belo, isso é tão bonito. E vamos caminhando mais então. Primeiramente, nós notamos então que a característica, a visão correta dos ministros tem que apontar para eles serem servos, mas uma visão correta dos ministros também é uma visão que aponta para a diversidade. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou. Novamente aqui, nós temos que dar uma olhada naquilo que Paulo quer dizer, no dom dado especificamente a cada um daqueles que são ou que trabalham na igreja do Senhor Jesus. Embora todos sejam qualitativamente servos, dentro dessa servidão há diversidade. Apolo era extremamente erudito, e nada de errado a erudição de Apolo, segundo os historiadores apontam. Paulo, além de erudito, era um plantador de igrejas nato. Pedro, iletrado, porém caminhando com o judaísmo. Dentro da servidão existe diversidade. E isso serve para os dois grupos. Serve para o grupo da membresia da igreja. Muitas vezes nós criamos um protótipo de líder que nós admiramos, e não há nada em admirar com moderação, mas nós queremos que todos se enquadrem nesse protótipo ou nessa forma de liderança, sabendo que dentro da igreja nós temos Apolos, Paulos, Pedros, Cristos e mais para frente dezenas ao longo da igreja. A servidão não implica em uniformidade. E quando eu entendo essa diversidade do ministério de Cristo, várias coisas podem acontecer na minha vida, porque eu deixo de ser idólatra, eu deixo de ser crítico com o que é diferente. Você tem o direito de ter suas preferências, né? Gosto de pregação longa, gosto de pregação curta, gosto de slide, não gosto de slide. Isso está dentro de nuances. Mas não se torne um opositor à liderança ou um crítico por causa dessas questões que são meramente estéticas ou de personalidade e não são questões centrais em relação ao Evangelho. Todos de igual valor, porém com diversidade de ministérios. Aprenda isso. Então, o primeiro remédio apontado por Paulo é esse, antes de nós passarmos para o segundo. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois
voz. Então, a diversidade de ministérios, a servidão, e o que o líder tem que ter em mente, foi muito bem ressaltado pelo reverendo Wildemar semana passada, é de que o prêmio de um líder não é o índice de dízimos da igreja, o prêmio de um líder não são as curtidas no post dele nas redes sociais, o prêmio ou o julgamento de um líder não são os presentes que ele recebe no dia de aniversário, embora não seja proibido, mas o prêmio de um líder é receber o galardão do Senhor, que fará a avaliação correta e perfeita no dia do juízo final. Muitos líderes caem porque trabalham para receber o retorno, um feedback de homens e não estão preocupados com o feedback de Deus. Cuidado com isso. A partir do versículo 9, parte B, então, já pode pôr o próximo slide. Se o primeiro remédio passa por uma visão correta dos ministros, o segundo remédio é uma visão correta da igreja. Olha só as figuras que ele passa a usar para a igreja a partir da parte B do versículo 9 e do versículo 10 até o 15. De Deus somos cooperadores, aí é Paulo e Apolo, ok? Lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós, a igreja. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Primeira coisa, então, agora vamos olhar para essas figuras. Ele começa com a lavoura, mas depois ele lida com a figura do edifício. A figura do edifício aqui, então, refere-se à igreja na sua coletividade e não à igreja você. Ok? O edifício de Deus aqui é a igreja reunida. Ok? Então, Paulo, diante dessa figura da igreja enquanto edifício, ele apresenta o argumento de que ele lançou os alicerces, depois ele mostra que alguém constrói sobre esse alicerce e deixar outro construir sobre ele, e que esse alicerce infalível é Deus. Daqui para nós, então, a gente tem algumas questões interessantíssimas a nós observarmos. Primeiro, qual é a motivação em que uma igreja deve ser plantada, o que o plantador da igreja tem que ter? Quando eu estudava, eu achei isso aqui muito interessante. Para quem estuda, com tradução, o Cris Eliane sabe, a gente tem aquilo que a gente chama de interlinear. O que é isso? Você tem a linha no grego e embaixo tem a tradução literal. E um dos que eu estudava, 1:12, ele dizia assim: na proporção da graça que me foi dada, eu edifiquei o fundamento. Eu acho isso muito bonito, porque a igreja, ela é plantada, é a motivação do plantador. Quem recebe graça, distribui graça na plantação da igreja e atrás. Então a motivação do plantador tem que ser na proporção da graça que ele recebeu, porque muitas igrejas são mal plantadas ou mal conduzidas, porque o fundador nunca teve um encontro com a graça. Fala bem, estuda muito, se veste bem, é um excelente estrategista, mas não tem graça para oferecer. E quem não recebe graça não tem como dar graça, porque vai querer cobrar por ela. Mas a igreja, enquanto edifício, então, ela tem o seu fundamento, que é o Senhor Jesus. Ele vai deixar isso bem claro depois, no final do versículo 11. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para a sequência de trabalho que acontece na igreja, as estações na vida da igreja. Você tem pioneiros que lançam fundamentos, que tem que ser Jesus Cristo. E talvez esses pioneiros sequer vão colher os frutos do fundamento em que eles lançaram. Quem trabalha com tradução de Bíblia, por exemplo, sabe, se você vai levar a Bíblia, por exemplo, para uma tribo ágrafa, que são tribos que não têm escrita, entre você identificar a linguagem, transformar isso no alfabeto e trabalhar 30 anos, 50 anos. Missionários que deram a vida inteira e não viram uma alma convertida, porque depois é que vai chegar alguém para pregar o Evangelho, a Bíblia, e séculos que se trabalham. Nós colhemos os frutos, Igreja Presbiteriana de Dourados, de outros que lançaram fundamentos há 90 anos atrás, e a igreja passa por essas estações. Nós não podemos ser imediatistas, nós devemos avaliar edifícios ou como que eles são construídos. Eu estou lendo um livro que ele usa uma figura muito interessante. Ele fala que a vida cristã saudável ela é construída como uma catedral medieval, com séculos para ser erguida.
Muitos, durante as obras, morreram sem sequer saber como que ficaria a cúpula, mas lançaram fundamentos, bases estruturais para que outros futuramente colhessem isso. A igreja do Senhor Jesus é assim também. Fundamentos lançados paulatinamente, seguros em Jesus Cristo, mas que são progressivos ao longo do tempo. Visão correta de igreja, de que outros edificam sequencialmente sobre o mesmo fundamento, porém de forma particular. No versículo 11, a parte B do versículo 10, aliás, como as pessoas olham aí, porém cada um veja como edifica, é uma advertência de Paulo a esses que estão causando divisões na igreja. Ora, cuidado, você não pode edificar a igreja sobre o fundamento de Paulo, de Pedro, de Cristo, com partidarismo de Cristo ou com partidarismo de Apolo. Porque mesmo aqueles que se achavam partidários de Cristo eram orgulhosos, dando uma lição para a gente de que nem tudo que leva o nome de Cristo é espiritualmente sadio. Você fala, não, pastor, tinha um partido de Cristo na igreja, esse partido era saudável. Não. Porque o partido de Cristo se achava espiritualmente superior aos demais, tão pecaminosos quanto, embora utilizando o nome de Cristo. A figura da igreja como um edifício, então, cujo fundamento está alicerçado em Jesus Cristo, edificado sequencialmente e que cresce, Deus é o dono dele, é muito interessante. Outra coisa também que nós devemos observar, aqui está como prudente construtor, mas algumas versões trazem como sábio construtor. E aqui Paulo traz um jogo de palavras brilhante. Qual era a admiração daqueles que moravam na cidade de Corinto? A sabedoria filosófica, a sofia. Paulo está trabalhando aqui que ele edificou como vou fazer uma aberração aqui, tá? Sofia construtor. Falando assim, aquilo que vocês acham bonito lá, na realidade a verdadeira sabedoria são aqueles que edificam segundo Jesus Cristo. A verdadeira sabedoria que edifica uma igreja não é boa oratória, não é equipamento de som, não é templo confortável. Essas coisas são bem-vindas, eu não sou contrário, não. Mas elas não são o alicerce que sustenta a saúde da igreja. Ser sábio para edificar uma igreja é construí-la sobre Jesus Cristo. E é muito interessante, então, a advertência dele de que se a igreja continua seguindo esse curso, se esses divisionistas continuam seguindo esse curso, cuidado. Porque assim como um pedreiro que sai da fiada, da alvenaria, do fundamento e depois o desastre é grande, aqueles que edificam com uma alvenaria espiritual longe do fundamento que é Cristo, o desastre é grande também. Versículo 12. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento que é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. O que Paulo está falando aqui? Você tem uma lista de 6 materiais aí, contei certo? 1, 2, 3, 5. De 5 materiais, não, é 6. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. 6 materiais. E desses 6 materiais, alguns são perecíveis com o fogo, outros não. Então o que Paulo está dizendo assim, é que embora você utilize materiais de má qualidade em alguns momentos, esses divisionistas tentando edificar a igreja com materiais de má qualidade no primeiro momento, não se esqueçam, vocês podem enganar aqueles que estão te ouvindo, mas no dia do juízo final, o fogo vai consumir palha, feno e madeira, e quem tem ouro, prata e pedras preciosas vai ser preservado. Então essa analogia dos materiais é muito interessante, da preciosidade, e faz uma ligação muito principalmente para os judaizantes. Quando você olha no Antigo Testamento, as campanhas para a construção do templo incluíam principalmente a doação de quê? Ouro, prata e pedras preciosas.
Então Paulo está usando uma figura assim: se a igreja de Corinto for edificada sobre os mesmos fundamentos ou com a mesma disposição, não a construção física, mas a mesma disposição com que o templo do Antigo Testamento foi construído para a presença do Senhor, símbolo da presença de Deus, Deus vai dizer, como ele disse àqueles que construíram o templo: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se vocês lançam fundamentos como madeira, feno e palha, vocês vão virar fumaça e eu não te ouvirei. Então é muito interessante a visão correta da igreja como edifício que pertence a Deus, cujo único fundamento ou cuja única fundação sustentadora desta igreja é o Senhor Jesus. Qualquer outra forma de sustentar uma igreja, seja com psicologia, filosofia, técnicas gerenciais, é muito pouco, é pobre, é madeira, feno e palha para construir um edifício muito grande. Por fim, nesse segundo remédio também nós temos uma lição muito interessante, que ninguém tem a obrigação de construir mal, ou ninguém tem a desculpa para construir mal, porque o fundamento correto está à disposição de todos, que é Jesus Cristo. Plantar uma igreja saudável não é exigência ou exclusividade de teólogos com mestrado, doutorado, bacharel em teologia, indivíduos com boa oratória. Plantar uma igreja saudável está acessível a todas as pessoas que conhecem a Jesus Cristo. Então isso é interessante. E tem os dois lados da moeda. A acessibilidade para a capacidade é universal. Mas se é que existe essa palavra, a indesculpabilidade também é universal, porque é acessível a todos o fundamento de Jesus Cristo, não apenas de alguns iluminados e superiores aos demais. E assim, aqueles que lidam com esta obra com ouro, prata e pedras preciosas receberão a sua recompensa no dia final. Terceiro, pode para o próximo. Terceiro remédio que ele apresenta aqui agora. Vamos retomar aí para o nosso terceiro remédio. Isso, está 2, mas é 3, né? Pode corrigir, Rodolfo. Ok? Uma visão correta do juízo de Deus. Eu vou ler agora a partir do 14, para nós retomarmos alguns raciocínios aqui. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, então presta atenção, os 6 elementos lá do versículo 12, ok? Você tem os elementos perecíveis e não perecíveis. Qual é a lógica de Paulo? Se permanecer a obra feita com esses elementos, este receberá galardão no céu. Se a obra feita com madeira, feno e palha se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo? Pastor, eu não entendi nada. Porque se a pessoa edifica com madeira, feno e palha, é pecador, merece ir para o inferno. Como é que esse indivíduo vai ser depurado e vai ser salvo? Aí eu preciso recobrar a sua mente a lição que o pastor Ildemar trouxe no início do capítulo 3. Os crentes carnais do capítulo 3 não são crentes que estavam escravizados pelo pecado. O termo carnal, aqui nesse capítulo, refere-se a pessoas que eram crentes, porque Paulo chama ele de irmãos, capítulo 3, versículo 1, eu, porém, irmãos. Ok? Aí nos versículos 2 e 3, o que ele trata? De imaturidade espiritual. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que se a obra de alguém se queimar sofrerá dano, eu vou parafrasear. Paulo está dizendo o seguinte: se a obra desses imaturos espirituais se queimar, eles vão sofrer a punição por isso, mas por serem crentes, irmãos, capítulo 3, versículo 1, serão salvos. Então, Paulo está tratando aqui dos crentes imaturos que, ao invés de colaborar, atrapalham a igreja. Deus vai depurá-los, mas serão salvos. Não é purgatório, tá bom? Não é ir lá para o purgatório, pagar os pecados e voltar, mas é a depuração daqueles que, por sua imaturidade cristã, trazem uma série de problemas para a igreja. A visão correta do juízo nos traz isso também, mas olha os versículos 16 e 17, o alerta que nós temos.
Não sabeis que sois, agora uma segunda figura, se a primeira é edifício, a segunda é santuário de Deus. Repito, a figura aqui é para a igreja, não é para o crente individual, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, parafraseando, se alguém destruir a igreja de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Paulo é até irônico, né? Vocês não sabem que vocês são morada do Espírito Santo, ou um santuário em que Deus se faz presente? Aí ele traz uma figura que mexe tanto com judeus quanto com pagãos. Quando ele fala, vocês não sabem que vocês são santuário, o que o judeu pensa? Templo do Antigo Testamento, símbolo da presença de Deus, que agora com a vinda de Cristo foi destruído e o santuário não é mais físico e é espiritual. O que o pagão pensa? O santuário da deusa Diana, de todas as deusas pagãs que tinham enormes santuários, não apenas na igreja de Corinto, mas por toda a Grécia e Roma. Você fala, você não serve mais aquele santuário, mas agora você é um santuário do Deus Altíssimo, vocês são eles. Então a imagem aqui é forte, é muito interessante. E ele traz isso, então, um alerta de que, contra as divisões, tenham noção de que o juízo de Deus pode destruir uma igreja. Pastor, igrejas morrem? Igrejas morrem. Igrejas morrem. Não a igreja do Senhor Jesus invisível que nós chamamos formadas pelos salvos, mas igrejas locais morrem, são destruídas. Deus retira como punição. Quando você lida no livro do Apocalipse, por exemplo, o capítulo 2, em que os candeeiros são as igrejas locais. E o que Jesus fala ao final da carta em Éfeso, versículo 10? Se não venho a ti, moverei o teu candeeiro, moverei a igreja. Nas cartas do Apocalipse, seguindo ainda, você vai ver o que certas igrejas são chamadas de sinagogas de Satanás. Já pensou nisso? O famoso versículo que nós amamos, eis que estou à porta e bato, se alguém bater, entrará e será salvo, não é um versículo para evangelização para o não crente. Cristo está batendo à porta de uma igreja reunida, e com ele do lado de fora a figura é essa. Igrejas morrem, igrejas são punidas, igrejas são retiradas, porque qualquer outro fundamento em que ela for edificada, que não a pessoa de Jesus Cristo, pode trazer o juízo de Deus, se não houver arrependimento. Isto posto, pastor, como é que fica a minha segunda-feira? Eu não moro em Corinto, eu não sou idólatra, eu não crio partido na igreja. O que eu tenho a aprender com tudo isso daí, depois que o Senhor retornar às suas 5 páginas de pregação? Primeira coisa, então, pode voltar no primeiro item lá. Uma visão correta dos ministros. Nós vivemos tempos de muita vaidade entre os ministros, entre nós. Dourados recebe agora um evento, com um indivíduo aí num teatro, em que as pessoas pagarão muito caro. Presbiterianos não trabalham com cabreço sobre os seus membros, você tem o direito de ir. Agora preste atenção, veja se o sentimento é de servo. Pergunte o quanto de Cristo crucificado ele vai pregar. Pergunte a si mesmo com sua Bíblia aberta se ele deseja, o teor da postura dele é servir ao povo ou servir-se do povo. Cuidado com pregadores de YouTube. Não estou falando que é proibido, não. Ferramenta de Deus, eu ouço muitos. Mas cuidado com a vaidade que as redes sociais trazem às pessoas e aos pastores. Sejamos sensatos nisso. Visão correta de ministro agora para membros. A primeira aplicação que eu fiz é para nós pastores, com as nossas vaidades. E para você não criar ou não alimentar isso. Não criar fã-clube de igreja. Servos de Deus passam. Olha para a igreja em Corinto, 4 nomes que passaram por ela ou que tiveram influência sobre ela. E aí, se você vira idólatra de pastor, cria uma categoria de crente, que eu sempre chamei, antes mesmo de ser pastor, que são as viúvas de pastores. O indivíduo passou, morreu, está em outro ministério, Deus que o abençoe, e as viúvas e os viúvos, como que o fulano era bom.
Oh, saudade! E não avança, atrapalha a igreja, deixa de amar o corpo presente, aqueles que estão aqui. Então, muito cuidado com essa visão distorcida, idólatra, enfim, o direito de admirar todos têm. Eu tenho pregadores que admiro, bebo de muitos, mas são servos de Deus. E eu não posso virar fã-clube de ninguém. Pastores têm que aprender também que eles não são donos de igreja. O edifício pertence ao Senhor Jesus. Eu não gosto de falar o meu rebanho, a minha igreja. A igreja pertence ao Senhor Jesus. Eu cuido daqueles que o Senhor colocou na minha mão. Crianças, jovens, adultos, idosos, todos os que estão lá. Outra questão que nós temos que observar também, quando nós olhamos para uma visão correta da igreja, é saber com esse fundamento ou a forma como elas são edificadas. Cuidado com igrejas que são edificadas sobre fundamentos extremamente personalistas. Cuidado com igrejas que sustentam a sua existência no grupo musical. Cuidado com igrejas que sustentam a sua existência no dinheiro. Cuidado com igrejas que sustentam a sua existência com pregação de autoajuda ou com qualquer outra coisa que possa substituir a primazia do Senhor Jesus sobre ela. Esse é o fundamento. Então, o que caracteriza uma igreja saudável, nós oramos, eu sempre luto, eu sempre falo isso, por igrejas grandes e saudáveis. Mas não é esse o meu termômetro. O meu termômetro é quanto Cristo é pregado, cantado, exposto e o quanto eu levo as pessoas a se tornarem semelhantes a Cristo. Qualquer coisa que se passar ou for além disso é madeira, feno e palha. E nós devemos tomar muito cuidado na hora de avaliar igrejas. Dentro da diversidade dos ministros também em relação ao juízo final, existem muitos que não receberão as recompensas na vida presente, mas são dignos do Senhor Jesus. Eu estava me lembrando durante essa semana da vida espiritual, ou como que ocorria lá na minha avó. A minha avó é uma presbiteriana roxa mesmo. Ela mora a 15 quilômetros da cidade de Ipanema, Minas Gerais. Pastor, o que é a cidade de Ipanema, Minas Gerais? Ipanema, Minas Gerais é a capital do mantimento, que é a cidade do pastor Ildemar. O pessoal do mantimento acha que Ipanema é o ápice da vida deles. Lá, estou brincando. Ok? Mas minha avó mora na zona rural, ok? Às beiras das rodovias. Embora presbiteriana, com todas as dificuldades que ela sempre teve para frequentar a igreja presbiteriana semanalmente, eles têm algo semelhante aos nossos grupos familiares, na roça, em que um obreiro da Assembleia de Deus, o senhor Abel, é o nome dele, semanalmente, pega a sua bicicleta e esqueça essa paisagem linda e maravilhosa do MS, plano e bonito. Lá em Minas, ou você sobe ou você desce, ou você está indo para a esquerda ou para a direita, você não tem opção, você não enxerga o horizonte. Senhor Abel, semanalmente, pega a sua bicicleta, pegava, porque agora ele está com a saúde debilitada. Coloca a sua esposa do lado, sobe, visita as casas, inclusive a da minha avó. É ele que pastoreou a minha avó durante décadas. Um homem da qual eu não sou digno de engraxar os sapatos dele, em hipótese alguma. Não tem Facebook, não tem curtida nenhuma, está longe de ter um fã-clube do senhor Abel. Mas vai ter o galardão dele. Existem muitos anônimos espalhados pela face da terra, que talvez não tenham muito ibope aos nossos olhos, mas Deus há de recompensá-los e dar-lhes o galardão. E aqueles que são fajutos, aqueles que enganam o povo, aqueles que são vaidosos, tentando conquistar o coração das pessoas e não lançando o fundamento que é Jesus Cristo e olhando para essa alternativa, a alternância de ministros, serão punidos. Tenha certeza disso. Fiquemos em pé. Nós vamos cantar ao Senhor o hino número 298. Eu esqueci de avisar o slide, talvez que eu ia trocar. Ok? Depois disso nós oraremos e impetrarei a bênção, e no lugar do amém tríplice, nós cantaremos o hino 299. Mas cantemos ao Senhor e note a letra deste hino do fundamento da igreja.
seja o fundamento, é Cristo Salvador. Em seu poder descansa e é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou, sustenta pelas vidas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Neste edifício santo que visa o teu louvor, esteja a tua bênção, rogamos-te, Senhor, que muitos pecadores aqui em constrição se tornem templos santos de tua habitação. Oremos ao Senhor. Esse é o momento em que nós intercedemos pela igreja e por todos que necessitam, além pela semana de todos aqui. Ó Deus, nosso Pai, nós colocamos a tua igreja nas tuas mãos, ó Pai. A igreja sustentada pelo Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor nunca abandona e sustenta os teus servos, ó Pai. Mas nós clamamos pela vida de muitos, ó Deus, que têm passado pelos seus dissabores ao longo da vida, ó Deus. Deus, nós oramos pelo nosso irmão Manuel, ó Deus, que está internado, ó Deus, que o Senhor retire ele daquela condição e restaure a saúde dele, ó Pai. Acompanhe o Senhor, fortaleça-o, ó Pai. Deus, nós oramos pela nossa irmã Leonice Palma, também que foi internada e está em estado grave, Senhor. Nós não sabemos o diagnóstico, mas se o Senhor quiser, não há nenhum que possa ser superado pela tua mão, ó Pai. Nós oramos por eles, ó Pai. Deus, nós oramos por aqueles que estão acamados e que não chegaram aos nossos ouvidos, ó Pai, mas cuida deles no leito dos hospitais, ó Pai. Restaura a saúde, conforta, Senhor, a todos que estão. Deus, nós oramos pelos nossos estudantes, muitos que têm chegado ao longo da semana, ó Deus. Tempo de ansiedade, tempo de preocupações, lugar para morar, ó Deus, que o Senhor esteja abrindo as portas de moradia, lugares acolhedores, que nós possamos acolher, ó Deus, aqueles que necessitam, Senhor, mas que eles não abandonem a fé, aqueles cristãos que cheguem na cidade, mas que se mantenham firmes. Deus, abençoe a semana dos nossos comerciantes, ó Deus, mande clientes, mande fregueses, ó Pai, a fim de que o circular do dinheiro, ó Deus, sustente as vidas de funcionários, proprietários, que haja bênção, que haja fartura na vida de muitos. Deus, nós oramos por aqueles que dependem da colheita, ó Pai, do agronegócio, funcionários, operadores, proprietários, comerciantes, ó Deus, põe a tua mão e multiplique, Senhor. Oramos pelas nossas famílias, Senhor, que têm sido atacadas pelos dardos inflamados do inimigo. Restaura, Senhor, que haja coração perdoador em esposos, em esposas, de filhos para com os pais, de pais para com os filhos. Oramos por aqueles que viajam, Senhor, e correm muitos riscos na estrada. Senhor, conduz o volante de cada um, ó Deus, da sabedoria, Senhor, e protege os teus filhos, ó Pai. Deus, abençoe a tua igreja, porque nós dependemos do Senhor para tudo o que fazemos, inclusive para dormir, ó Pai, só podemos fazê-los porque o Senhor cuida de nós. Leva os teus filhos, os teus servos para a tua igreja. Recebei a bênção e depois cantemos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, manifestado por esse Cristo cravado na cruz, e as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós hoje e para todos sempre. Amém. Cantemos o hino Renovação. Tua
pode se assentar, não saia. Nós queremos apenas conhecer os nossos visitantes. Me chegou o conhecimento, Luciene, José Fábio e Túlio. Vocês poderiam se pôr em pé para nós podermos conhecê-los? Ótimo, estão aí. Os irmãos podem cumprir.